Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 39 dados do processo executivo, iniciando pelas estruturas do acesso rio. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte, em março de 1984, e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima e também do livro Ponte Rio-Niterói, 50 anos, editado pela concessionária Ecoponte. Características gerais do processo executivo. A diversidade de situações encontradas nos diversos trechos da ponte não permitiu estabelecer um sistema executivo único. Nos acessos, os trabalhos se desenvolveram sobre terra. De fato, do lado rio, havia ainda a dificuldade de executar as obras com tráfego intenso. Do lado Niterói, parte dos acessos foram assentados sobre um aterro hidráulico recém-lançado. E outra parte dos acessos foi assentado em área de pouco trânsito ou até livre. No mar, os equipamentos utilizados foram montados sobre flutuantes, empurrados por rebocadores. Para cada trecho foi montado um canteiro de apoio próprio do processo construtivo utilizado. Acesso do lado Rio de Janeiro. As soluções estruturais dos viadutos são de 3 tipos diferentes. Nos trechos em rampa, foi adotado o sistema de vigas pré-moldadas. Junto ao mar, foi executado um trecho com 15 vãos em caixão central único, com balanços laterais de grande vão, estruturados por transversinas pré-moldadas a cada 3,20 metros. Nos locais de superposição de pistas, foram projetadas vigas contínuas de grande vão e pequena altura, para atender o gabarito do tráfego, constituindo-se em trecho de execução especial. Elevado da Avenida Rio de Janeiro. As obras da ponte foram iniciadas na Ponta do Caju, que era a única área liberada para a construção do lado rio. As demais áreas dependiam de desapropriações, remanejamento de linha férrea, de ruas e avenidas, redes elétricas, de água, sistema de água e esgoto. Eram 15 vãos de 32 metros, desde o pilar PH até o pilar P394, iniciando pelo primeiro pilar P394, junto ao mar. A localização da Avenida Rio de Janeiro é muito antiga, em paralelo com o Cais do Porto. Parte dele é ocupado pelo cais de embarque de minérios de ferro. As instalações de embarque incluíam o ramal ferroviário, de chegada dos trens, descarregador de vagões, silo e sistemas de esteiras, linha de transmissão,
sistemas elétricos, água, águas pluviais, esgoto e água potável. Eram todas instalações muito antigas, já remanejadas. Essas instalações interferiam com a localização de pilares do elevado e tiveram que ser ajustadas para permitir a construção do elevado. O cais do porto também recebia o cimento a granel para a construção da ponte. A recepção incluía silos de recepção e instalações de embarque para as barcaças com silos. Acrescente-se o tráfego de caminhões e carretas para receber e despachar cargas de navios ancorados no cais. As fundações foram em parte com estacas metálicas e outra parte com estacas tipo Frank. Vigas pré-moldadas. Para atender à estética, o projeto previa vigas de aparência semelhante às vigas tipo B dos pré-moldados dos acessos. Essas vigas tinham um trecho central de altura variável, seguindo o diagrama dos momentos fletores, e espessura constante. Os trechos restantes têm a mesma configuração que as vigas tipo B. As vigas foram divididas em 6 segmentos de vigas pré-moldados, que foram posteriormente ligados entre si por uma concretagem in loco e protendidas sobre o escoramento. O critério da divisão foi o de limitar a 50 toneladas o peso de cada segmento. A curvatura horizontal do tabuleiro impôs a cada viga um raio diferente. Verificou-se, entretanto, que um raio médio serviria para a pré-montagem de todos os segmentos, sendo a diferença de curvatura absorvida na concretagem in loco. As vigas tipo A, B, E e F foram fabricadas com os moldes das vigas tipo B, curvadas no raio médio. As vigas tipo C e D foram fabricadas com formas de madeira, à exceção do fundo, que era metálico, igual ao restante. Montagem das vigas pré-moldadas. Foram montados escoramentos com material Bailey entre as pistas de tráfego, que suportavam segmentos de vigas adequadamente posicionados e apoiados sobre cunhas de madeira. Desse modo, o nivelamento dos segmentos era obtido com grande rigor e a continuidade das faces foi a melhor possível. Após a montagem dos segmentos de vigas, era passado o conjunto de 6 cabos de 12 fios de meia em toda a extensão das vigas. Em seguida era complementada a armação nos locais de concretagem in loco. Fechava-se as formas e era lançado o concreto. Antes da concretagem das juntas, os segmentos pré-moldados de mesmo tipo, A, B, C e F, das várias vigas, foram ligados entre si pela concretagem dos trechos de laje correspondentes. Quando o concreto de uma junta atingia a resistência de 150 kg por centímetro quadrado, eram protendidos 2 cabos de cada viga
a começar pelas duas vigas externas, e a proteção dos demais cabos de lajes e transversinas só se efetivava depois do concreto ter atingido a resistência de 300 kg por centímetro quadrado. Em seguida, os calços tipo cunha eram retirados, afrouxando-se os parafusos do cimbramento, pondo em carga os trechos ainda não descimbrados, pela proteção para obter o equilíbrio. A execução dos blocos foi a convencional, em concreto armado, com rebaixamento do lençol freático. Os pilares foram concretados com formas deslizantes em seção vazada. As travessas sobre os pilares foram concretadas com formas apoiadas com escoramento tipo do sistema Bailey. Vigas em caixão. As vigas são em caixão estreito, com grandes abas laterais suportadas por transversinas a cada 3,20 metros. As transversinas eram pré-montadas e fabricadas em pequeno canteiro junto ao mar. As transversinas eram fabricadas com um conjunto de 4 formas e movimentadas com um pórtico com capacidade de 25 toneladas. Os caixões eram escorados com material Bailey, montadas as formas laterais, e as transversinas eram montadas sobre as formas, com auxílio de um guindaste NCK Rapier 1495. Mesoestrutura. Os pilares foram projetados em seção vazada, com dimensão externa de 1,20 m por 5,30 m, paredes de 20 cm no sentido longitudinal e 50 cm no sentido transversal. A execução dos pilares foi com formas deslizantes. As travessas na parte superior dos pilares foram executadas com concreto em loco com escoramento Bailey. A versatilidade desse equipamento permitiu o escoramento de todos os tipos de travessas, de seção retangular uniforme, de seção variável e ainda das que exigiam escoramento indireto acima da viga a concretar. As fundações do escoramento variaram desde a fundação direta sobre terreno de boa qualidade de suporte até a fundação com estacas de eucalipto ligadas por vigas de coroamento de concreto. As travessas do trecho do P350 até o P383, todas iguais, foram executadas com concreto protendido com cabos de 12 fio de meia, em 2 fases, em virtude da diferença entre o carregamento realizado antes e depois da colocação do vigamento do tabuleiro. As demais travessas foram executadas em concreto armado. Em vista da extensão do assunto, esse será continuado no artigo 40. Se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados, façam suas perguntas, que esclareceremos com todo prazer. Deixem seu like.